Eu não sou motorista, eu estou motorista. Em função das circunstâncias da economia, acabei indo para esse mercado de transporte de executivos. Então, em função do meu desligamento em função do meu desligamento do Uber, eu fui obrigado a procurar uma outra empresa para trabalhar e, felizmente, a Impoluta abriu as portas para mim e eu fui trabalhar com eles. É uma cooperativa que tem aqui em Belo Horizonte de 30 carros executivos, e onde a gente presta serviço aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, o que aconteceu? Como eu fui desligado da empresa do Uber e eu havia feito um investimento, então não me restou outra alternativa procurar buscar os meus direitos na justiça, tendo em vista que eu fiz um investimento alto para trabalhar para o Uber e depois aí de alguns meses eu fui desligado da plataforma. Então, eu estou com um processo na Justiça Trabalhista de Belo Horizonte, tá? Reivindicando primeiro o retorno do investimento, retorno do meu investimento, e estou pedindo vínculo empregatício, porque tanto eu quanto os meus advogados entendemos que existe um vínculo empregatício e estamos demonstrando isso dentro do processo. Bom, o processo em si é uma coisa à parte, tá? Eu não vou me alongar demasiadamente no processo em si. O que me interessa aqui é discutir as questões correlatas do que é o Uber e a sua relação com os clientes, com os parceiros e com a sociedade em geral. E o que está acontecendo no mercado. Então eu vou fazer uma análise ampla, vou tentar ser objetivo, não tenho um roteiro específico, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e explicar o que está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: o Uber não tem um Fusquinha 69, não tem um carro, não tem um pneu. O Uber depende do carro, do que ele chama parceiro, né? Depende dos motoristas. Então a pessoa compra o carro e vai trabalhar com o Uber. O Uber não tem nada. O Uber apenas é um aplicativo do celular, é a única coisa que ele tem. Bom, então o que acontece? Quando o Uber, e é isso que eu quero colocar aqui, porque o Uber está fazendo uma expansão. Acabou agora na semana passada de conseguir uma liminar aqui em Minas, né, dando direito a ela de trabalhar em todo o território de Minas Gerais. Então essa liminar garante a Uber o livre trânsito, tá? E eu imagino que ela esteja com um processo de interiorização, ou seja, ela deve expandir, evidentemente, as suas atividades para as regiões mais movimentadas do estado, onde haja demanda. Bom, o que eu quero pontuar aqui, porque eu tenho criticado a Uber, tá? Eu tenho criticado a Uber, inclusive saiu isso no jornal O Tempo, de que eu chamei a empresa de picareta. Bom, a picaretagem existe de fato, tá? Agora, nós temos que separar primeiro o Uber. Primeiro eu vou separar o Uber em duas partes. Uma parte é o aplicativo, que é um aplicativo bonito, ágil, rápido, caiu no gosto do cliente. O aplicativo é bacanérrimo. Porque o que a empresa fez? Ela tirou os meninos lá do Vale do Silício, porque o Uber ele nasceu em São Francisco, na Califórnia. Então, pegou os meninos do Google, pegou os meninos do Facebook, pegou os meninos não sei de onde, e os meninos ficam o dia inteiro lá, só dando upgrade no aplicativo e melhorando o aplicativo a cada dia. Então, cada dia, cada hora, uma novidade diferente, uma coisa mais bacana. Ótimo. Eu não sou contra o aplicativo e nem sou contra o Uber. Agora, a minha discussão toda, né, a minha desavença toda, é contra os donos do aplicativo. Que aí são duas coisas diferentes. Uma coisa o aplicativo, outra coisa o dono do aplicativo. Que são dois executivos. São dois americanos de São Francisco, na Califórnia. Então, o que acontece? Quando o Uber vai chegar numa cidade nova, que ele vai abrir mais uma cidade ou mais uma região, ele não tem carro. Então, ele usa uma estratégia. O que é uma estratégia que eu não concordo, acho desleal, não acho correto e acho que é picaretagem do Uber. Porque ela chega na cidade, aí ela tem que identificar quem são as empresas ou se existe alguma cooperativa
que tenha carros que possa servir de base para dar o startup no processo. Então isso aconteceu com a Impoluta. A Impoluta foi usada pelo Uber, tá, para começar a rodar em Belo Horizonte. E algumas outras empresas que tinham lá meia dúzia, 10, 12 carros. Então ela chega com falsas promessas, chega com ilusão, com blá blá blá, isso e aquilo, e como as pessoas estão precisando de clientes, estão precisando trabalhar, a Impoluta foi e embarcou nessa história. Eu não estava na Impoluta nessa época, né? Eu não estava. Estou me referindo a setembro de 2014, foi quando a Uber iniciou as operações em Belo Horizonte. Nessa época eu ainda não estava nem no Uber, eu só entrei no Uber em maio de 2015. Bom, o que acontece? Começa, ela agrega esses carros, então, no caso da Impoluta são 30 carros, mais 5 daqui, mais 10, mais 20 dali, ela formou um pacote de 50 carros, pronto, ela deu startup do processo. Deu startup do processo, aí ela começa a rodar, começa a atender os clientes vão baixando o aplicativo, e aí, pronto, está armada a confusão, ou seja, formou-se uma nuvem de gafanhoto. No decorrer da minha fala, eu vou usar várias metáforas, porque eu pessoalmente gosto muito de usar uma metáfora. Então, eu acho que o Uber hoje é uma nuvem de gafanhoto, tá certo? Sob a plantação de arroz. Ou seja, é uma destruição total. Por que é uma destruição total? Bom, a partir do momento que ela criou a nuvem, né? Aí ela simplesmente começa a divulgar e que está agregando novos carros. Aí ela agrega carros de pessoas físicas, né, individualizadamente, e aí rapidinho ela agrega mais 50, 100 carros. E já começa a abandonar as cooperativas e empresas que ela usou. Aí o pessoal vai procurando, vai agregando, foi o que aconteceu comigo. Entrei e pronto. Aí pronto, ela formou aquela nuvem, aí pronto, aí ela vai começar a destruição. Então, para mim, o Uber hoje, tanto em Belo Horizonte como em São Paulo, Rio, e Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Brasília, é uma nuvem de gafanhoto em cima da plantação de arroz. É uma destruição total. E eu vou demonstrar isso aqui no decorrer da minha fala. Então, o que acontece? Aí ela está operando. Bom, quando a gente entra, a gente sabe muito bem qual que vai ser a comissão do Uber. A comissão do Uber é 20% na plataforma Black, onde eu estava, e 25%, veja bem, inacreditáveis, 25% da plataforma X. Bom, outro dia o rapaz me perguntou assim, mas para que você entrou para o Uber? Então, já que você sabia que a comissão era alta. Bom, eu sabia que a comissão era alta, mas eu não sabia qual seria a tarifa que seria aplicada. A questão aí é a tarifa. Por exemplo, quem falou que o Uber ia usar uma tarifa de 1,50 o quilômetro rodado na plataforma X? Quer dizer, ela simplesmente julgou esse número e pronto. Por que ela julgou esse número? Porque ela sabe que no táxi é 2,96 o quilômetro rodado na bandeira 1 e é 3,53 na bandeira 2. A Impoluta está rodando já há 1 ano e meio com 3,10, tá, o quilômetro rodado. Então, veja bem, vamos seguir o raciocínio aqui, todo mundo tem que acompanhar esse raciocínio para poder entender as contas, porque senão não dá para entender. Nós vamos colocar, o táxi está 2,96, nós vamos arredondar para R$3 o quilômetro rodado. A Impoluta está 3,10, nós vamos arredondar para 3. Bom, se essas duas empresas estão com R$3 o quilômetro rodado, por que o Uber X está com 1,50? Porque, onde é que o Uber achou esse número de 1,50? Por quê? Ela simplesmente quer quebrar os taxistas. E para quebrar os taxistas, ela precisa colocar uma tarifa mais baixa. Então, eu estou afirmando com toda a minha consciência de que o motorista do Uber é bucha de canhão na guerra do Uber versus táxi. Porque a política do Uber é destruir o táxi. Porque, na verdade, o criador do Uber é o taxista, na medida que ele prestou um péssimo serviço para a população. A população hoje não quer saber de táxi. Então, é mais ou menos aí outra metáfora, a namorada que não quer saber do namorado, porque ela foi maltratada durante muito tempo. Então, ela abandonou o namorado, abandonou o marido e agora arrumou outro.
arrumou outro. O taxista está enciumado, aí dá tiro, paulada, pedrada e facada, o que não resolve. Então, veja bem, vamos voltar lá. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui, para poder ficar fácil das pessoas entenderem isso. Porque o que eu estou pretendendo é passar informação para o público, passar informação para os taxistas e passar informação para os motoristas. Eu não sou contra taxista, eu não sou contra o motorista do Uber, eu não sou contra o aplicativo Uber. Até mesmo porque a minha opinião, ela pouco importa. Porque quem vai definir se o Uber fica ou se não fica é o mercado. Eu não sou nem cliente do Uber. Quem tem que definir são os clientes são o mercado. Eu sou parte, uma milésima fração de milésimo do mercado. Então, a minha opinião pouco importa nessa hora. Mas veja bem, se você pegar uma distância, que é muito clássico, eu vou usar dois exemplos, Confins e Ouro Preto. Mas vamos falar de Ouro Preto primeiro. Bom, Ouro Preto, de Belo Horizonte a Ouro Preto, que é um trânsito fácil para a gente aqui, toda hora estamos fazendo esse percurso, o que acontece? De BH a Ouro Preto tem 100 km. Bom, então se você for de impoluta, vai dar R$310 essa viagem. Você vai sair de Belo Horizonte, vai deixar a pessoa lá e vai voltar. Então você só deixou a pessoa lá e voltou. Então se você for de impoluta, vai dar R$310, correto? Se você for de táxi, vai dar R$300, ou vai dar 296, vamos arredondar para 300. Se você for de UberX, vai dar R$150. Então, o UberX, ele está perdendo R$150. Quer dizer, é a metade do valor do táxi e do valor da impoluta. Bom, mas aí a história não se finaliza por aí. Sabe por quê? Porque em cima do 1,50, o Uber ainda tem que tirar ainda 25% de comissão. Acredite ou não, mas é a pura verdade. Então, como o UberX já está tendo prejuízo de R$150 numa viagem de 100 km, o Uber ainda vai tirar 25%, vai sobrar para ele 1,12, 1,12. 1,12 em 100 km significa R$112. Nesse percurso, calculando pela média dos veículos, ele vai gastar pelo menos aí uns R$80 de gasolina. R$80 de gasolina para 112, ou seja, ele não ganhou um centavo. Então, o prejuízo é total. O prejuízo é total na plataforma X. Eu queria fazer um apelo aos motoristas Uber da plataforma X que não rodem, não pode rodar com a tarifa de 1,50. Por que não pode rodar? Porque a tarifa de 1,50 não existe, é uma invenção do Uber, para poder quebrar o taxista. Os taxistas estão quebrando, os motoristas da plataforma X estão quebrando, e já quebraram os motoristas da plataforma Black, porque a plataforma Black simplesmente está desaparecendo, porque o Uber criou uma plataforma, um concorrente diferente dentro da mesma empresa. Então agora o cliente não quer chamar o Black mais, quer chamar o X. Porque o Black é 2,20 e para tirar 20% ainda. Então, veja bem, o táxi, ele não paga IPI, tá? Que é cerca de 35% do valor do carro, não paga IPI, ele não paga ICM e não paga IPVA. Então, com essa isenção toda que eles conseguiram lá na campanha presidencial da época do Collor, que foi o Collor que, quando elegeu, deu isso a eles, que é um privilégio de categoria, parabéns para eles, não sou contra, só achavam que isso deveria ser estendido, por exemplo, a categoria dos caminhoneiros, que não tem esse privilégio. Por que o caminhoneiro também não compra o caminhão com a mesma isenção? Enfim, isso é outra discussão. Então, veja bem o que acontece. O prejuízo é total. Então, o Uber, ele desequilibrou o sistema, ele está quebrando os motoristas da própria empresa, está quebrando os taxistas, está quebrando, aqui em Belo Horizonte, na faixa de 40, 50 a 60 empresas de transporte executivo. Porque isso é o caos. O caos está instalado. Está todo mundo quebrando. Então, o Uber é para a região metropolitana de Belo Horizonte, e isso vale para as demais capitais que eu citei aqui, uma nuvem de gafanhoto numa plantação de arroz. Está destruindo tudo.
Bom, quais são as consequências disso? As consequências são todo mundo, aí todo mundo no mesmo balaio. Ninguém está conseguindo dar manutenção nos carros. Porque se você trabalha com prejuízo, como é que você vai dar manutenção? São todos carros caros. A plataforma Black são todos carros executivos. A Impoluta são todos carros executivos. Né? O pneu do meu carro custa R$650. Então, o que acontece? As manutenções não estão sendo feitas a contento, troca de óleo postergada, troca de pneu postergado. Então, o passageiro passou a correr risco de vida. E você sabe o que é pior? O Uber não está fazendo vistoria nos carros. Não está fazendo vistoria nos carros. O que ela faz? Ela enche de carro, aí os velhos que eu digo, os primeiros motoristas que se aderiram à plataforma, já estão saindo. No meu caso, eu fui excluído. O pessoal está saindo e ela vai agregando novos parceiros. Mas ela mantém um núcleo que mantém o aplicativo funcionando, mantém a plataforma funcionando e mantém o atendimento ao cliente. Então a porta de cima vai saindo e na porta de baixo vai entrando mais. E o núcleo fica intacto. Mas é um arraso. É um arraso. É uma destruição total. O taxista que faturava R$500 está faturando 50. Tá? E o motorista do Uber está tendo um prejuízo que não tem igual. Então, veja bem, com isso eu cheguei à conclusão de que o Uber é uma empresa politicamente incorreta. Politicamente incorreta. Porque é um tripé. A empresa, os clientes e os motoristas. Na configuração que existe hoje, está muito bom para a empresa, está muito bom para o cliente, está péssimo para o motorista que operacionaliza o sistema. Entende? Então, se não está bom para todo mundo, então o sistema está desequilibrado. O sistema desequilibrado não funciona. O sistema, ele precisa se ajustar. Ele tem que se ajustar. Ou ele se ajusta, ou ele desaparece. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Do centro de Belo Horizonte para Confins, são 40 quilômetros. Se você for de táxi, vai dar R$120. Se você for de Impoluta, vai dar R$120. Porque são 40 vezes 3, 120. Tá certo? Aí o que acontece? No Uber X está dando R$75, R$80 para tirar ainda 25%. Sobra lá 55%, alguma coisa para o motorista. Então, o prejuízo é total. Então, a gente não está conseguindo trabalhar. Eu me sinto pilhado, porque eu saí do Uber, fui excluído da plataforma, e agora eu estou ilhado. Porque quando eu vou dar o preço de 120 para o cliente, eu falo assim, não, mas no Uber é 75, é 80. Então, um exemplo do que está acontecendo. Quando o motorista fala que vai para... ele chama o carro no aplicativo e fala que vai para Confins, o motorista vira para ele e fala assim, o senhor concorda em me pagar os R$80 em dinheiro? Eu vou fazer a corrida por fora. Aí o Uber perde, tá certo? E ele faz uma negociata com o cliente dentro do carro, o cliente paga ele os R$80 e faz a viagem por fora. Ele cancela o aplicativo ali e fala que cancelou a viagem. Então, ou seja, avacalha o sistema, avacalha tudo. Por que avacalha? Porque a ganância do Uber é muita. Né? A má intenção do Uber de quebrar os taxistas é tão grande que provoca esse tipo de situação. Então, no meu entendimento, os dois executivos do Uber estão julgando a empresa na lata do lixo. Por quê? Exatamente porque criou-se essa situação de eu estar aqui diante de um vídeo, né, de uma câmera, gravando um vídeo para poder passar a informação para o público. O público não sabe disso. O público não sabe que os taxistas estão quebrando. Olha, são 7 mil taxistas em Belo Horizonte, são 7 mil famílias. Na plataforma do Black e do X em Belo Horizonte, a estimativa mais plausível é entre 4 mil e 5 mil carros. Entre 4 mil e 5 mil carros. Tem gente que fala que é 8 mil, 10 mil, 12 mil. Eu não acredito. Pelas informações que eu tenho, é mais ou menos isso aí. O número correto ninguém tem, só o Uber tem. Só a empresa tem e ela não divulga esse número, porque esse número é um número é uma informação confidencial da empresa. Muito bem, muito bem. Então, a situação é caótica. A situação é caótica. E alguma coisa tem que ser feito imediatamente. Algo tem que ser feito. É imperativo afirmativo. Alguma coisa tem que ser feita. Antes
que a fome atinja milhares e milhares de famílias. Porque a situação, assim, está todo mundo afundando. É uma areia movediça, está todo mundo afundando. O motorista do Uber afundando, o taxista afundando, e todas as empresas é do sistema. Então, essa cadeia toda, conhecida como cluster, ela está sendo simplesmente dizimada. O Uber desequilibrou totalmente o sistema, embolou tudo e está tudo confuso. Por exemplo, os taxistas agora estão dando 20% de desconto no taxímetro. Eu não concordo, eu não acho que está certo. Por quê? O valor do taxímetro não foi achado na lata de lixo. O valor que está lá no taxímetro foi um valor achado a partir de negociação entre o sindicato dos taxistas e a BH Trans, que é o órgão da prefeitura que regula as questões de trânsito. Então, esse número ali, ele contempla todos os custos de manutenção, todas as despesas, multas, seguro, papapá. E veja que o taxista tem isenção de imposto. Então, a impoluta tem que ser bem mais caro do que o táxi, porque na impoluta nós não temos essa isenção. E o Uber, tanto o X como o Black, tem que ser mais caro. Tem que ser mais caro, porque não tem isenção que o taxista tem. Então, é um absurdo. Tá? É um absurdo que o Uber está fazendo de colocar tarifa. Então, as pessoas estão andando, estão achando barato, estão achando muito bacana, mas quem é que está pagando essa conta? Quem é que está subsidiando a tarifa? Porque se está barato, alguém está subsidiando. E esse subsídio está vindo da parte mais fraca, que é o motorista. Está sacrificando as pessoas. Tá? O camarada, no final de semana, ele chega em casa e entrega a mulher 500, 600 reais. Passa 15 dias e vai lá e pede ela 1.000. Aí eu tenho que dar manutenção no carro. Aí a mulher vira, peraí, mas você me trouxe 500, agora você quer levar 1.000? Esse carro está comendo tudo. Por quê? Porque está trabalhando fora da realidade. 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Os números não mentem. Os números não mentem. E está tudo errado. Então, eu estou fazendo crítica. E eu acho que quem critica tem que apresentar a solução. Ninguém deve ouvir uma crítica se quem está criticando não apresenta a solução. Eu tenho a solução. Então a solução, primeiro, por partes, nós vamos dizer o seguinte: regulamentação. O Uber precisa ser regulamentado. Não tem condição, porque se a BH Trans está dando vistoria nos taxistas, ninguém vai dar vistoria nos carros do Uber? A empresa não está dando. Quem é que vai dar? Então, aí entra a questão da regulamentação. Por isso que é importante a regulamentação, porque ela vai analisar todos os detalhes, tá certo? Vai analisar todos os detalhes e vai cobrar pontualmente cada detalhe, cada requisito. Então, manutenção, né, vistoria nos carros, é uma coisa que precisa ser feita. Porque eu estou afirmando aqui, categoricamente, que o passageiro está correndo risco de vida. Está correndo risco de vida. Né? Acidentes vão começar a acontecer por falta de freio, falta de óleo, falta disso, falta daquilo, e pneu caneca, tá certo? Então, alguma coisa tem que ser feita urgente, porque continuar do jeito que está é que não dá, está um descalabro, né? Então isso para mim é picaretagem, né? E isso para mim, essa remuneração é uma remuneração imbecil, idiota e fora de contexto. Então isso aí para mim, se não for trabalho escravo, é trabalho análogo ao trabalho escravo. Porque o trabalho escravo é remuneração zero ou próximo de zero. Então, se numa viagem de 100 km tem que dar 300 reais, no mínimo, né? Porque teria que ser mais que 300, porque teria que ser mais caro que o táxi. Né? Aí dá 150 e ele ainda vai tirar. Então, ou seja, o que acontece? O Uber é uma empresa picareta na medida em que ela tira comissão em cima do prejuízo que o motorista teve. O motorista tem prejuízo, ela tira a comissão em cima, ela leva o dela, está tirando dinheiro de todo mundo, tá certo? Está enchendo o bolso de dinheiro. A empresa vale 50 bilhões de dólares no mercado hoje, que eu tenho consultado e acompanhado esse número, está valendo 50 bilhões de dólares, tá certo? Está ficando bilionária às custas de escravizar o motorista mundo afora, inclusive no Brasil. Então, o Brasil, nessa situação que está o país, né, que esse governo imbecil do PT destruiu a economia e quebrou o país, o ambiente de negócio é péssimo, né?
Mas acontece que algumas empresas espertalhonas, como o Uber, acham o terreno fértil para poder chegar e se instalar. Então o Uber hoje vê na Operação Brasil a principal operação do mundo todo. Eu acho que talvez a única que tem receita em dólar, que é a receita em dólar americana, que é nos Estados Unidos. Mas fora dos Estados Unidos, a principal operação do Uber é no Brasil. É no Brasil. Até mesmo porque por causa das nossas dimensões continentais. Pela quantidade de clientes e volume, né, de demanda. Então, veja bem, alguma coisa tem que ser feita. Urgente. Continuar do jeito que está é impossível. Então, qual que é a solução? A solução, desculpa, eu perdi a solução. O primeiro item de solução é o seguinte: o cliente deveria compensar financeiramente o motorista dentro do carro, tá certo? Toda vez que ele identificasse a diferença entre o desejável, o real e aquilo que realmente aconteceu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você andou 10 km, tem que dar R$30, né? Porque 10 vezes 3 dá 30. Então, se você foi, vamos voltar lá no Ouro Preto, se você foi Ouro Preto e a corrida tinha que ser 300 e lá deu 150, ele ainda vai tirar 25%, ele teria que dar uma compensação ao motorista em dinheiro dentro do carro para poder aliviar a situação, até que a regulamentação saia e essa discussão seja feita. Então, essa é a primeira sugestão que eu dou para o cliente. O cliente vai concordar com isso? Não sei. Alguns vão, outros não vão. Eu não sou dono do mundo, eu não sou dono dos clientes, eu não sei o que eles vão decidir. Cada um vai decidir uma coisa. Mas isso deveria ser feito. Porque o cliente, que inclusive a maioria é classe A, B, A e B, que é a classe mais alta, não pode pretender andar, se deslocar numa corrida que daria 20, 30, pagando 8, 10, 12 reais, igual está dando. Né? Quer dizer, você anda 3 km para pagar 7 reais, 8 reais. Isso não existe. Né? E o cliente sabe que aquela corrida está dando prejuízo. O cliente sabe disso. O cliente do Uber, ele não é bobo, ele sabe fazer conta. Então, gente, a situação não é boa, a situação é caótica, tá? E eu queria dizer aqui o seguinte: então, na regulamentação é que vai definir essas coisas e vai ajustar o sistema. Então, eu dei uma sugestão aqui que eu acho que vai resolver em parte a situação. Bom, eu queria dizer que a plataforma Black, ela foi simplesmente, ela está quase que inoperante, porque ninguém chama Black. Então, se você comprou um carro, quero dizer isso para o motorista do Uber, da plataforma Black, se você comprou um carro caro, o que você deve fazer? Procure a justiça, procure os seus direitos, porque você fez um investimento. E o Uber lançou a plataforma X e acabou com a sua plataforma. E você vai fazer com o carro o que agora? Você vai para onde? Aonde é que você vai conseguir trabalhar com a Uber praticando esses preços? Eu estou ilhado, eu não consigo, porque na hora que eu dou o preço, não, mas o Uber é tanto. Então, é um absurdo total essa situação, tá certo? Então, eu queria fazer um apelo, eu queria informar. A outra informação, eu queria informar o público em geral do que está acontecendo. A outra questão que eu quero colocar aqui é a questão da tarifa. Você veja bem, eu vou falar de regulamentação mais uma vez. A tarifa do Uber é como a conta de energia elétrica. Ela é uma espécie de um leilão. O preço flutua no decorrer do dia, das 24 horas do dia. O preço é volátil, ele oscila para cima e para baixo, ele fica oscilando. Por quê? O aplicativo do Uber, ele vai medindo a quantidade de chamadas, né? Os clientes estão entrando no aplicativo, estão solicitando carro, então são chamadas, são solicitações de veículos, e ela compara com a quantidade de motoristas que estão logados à disposição. Porque você só pode logar e ficar online se você tiver já banho tomado, pronto, vestido, um carro limpo, com água, com bala, com tudo. Então, a partir do momento que você está ali dentro do carro, é que você pode logar.
Você não pode estar lá escovando o dente ou tomando banho e logar, porque se o telefone tocar, até que você corra, não vai dar tempo. Então, essa medição ela é feita instantaneamente a todo instante. Então, é por isso que é o expenso no leilão. Então, o que acontece? O preço fica volátil a todo instante. Então, o que acontece? Quando tem muita chamada, lei da oferta e da procura, da demanda, né? Média demanda. Então, se tem muita ligação e pouco carro, o preço vai subindo. Então, é a hora do preço dinâmico, que no táxi seria como se fosse bandeira 2. Então, o preço vai 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Aí fica o preço dinâmico. Então, 3.0, numa corrida de 10, vai custar 30. A corrida de 20 vai custar 60. Né? No 2.0, uma corrida de 25 vai virar 50. Né? Por quê? Está tendo muita chamada e está tendo pouco carro locado. Então, esse é o preço dinâmico. Agora, quando o preço dinâmico, vários clientes já pagaram o preço dinâmico. Agora, eu te pergunto, quem disse que o preço está dinâmico? Quem disse que a tarifa está 2.0, 2.5 ou 3.0? Quem fiscalizou isso? Quais critérios foram usados para isso? Qual que é a relação de chamadas e de carros para indicar a tarifa de preço dinâmico de 1.5, 2.0 ou 3.0? O poder público está fiscalizando isso? Tem alguém fiscalizando isso? Tem como checar essa informação? Então, ou seja, eu não sei. Eu não sei o que o Uber está fazendo, porque eu não estou dentro do aplicativo, eu não estou de dentro da empresa, eu estou apenas especulando. Eu estou querendo dizer o quão importante é a regulamentação, e rápida. Tá? O juiz, né, aqui em Minas, deu uma liminar para o Uber rodar. O Uber está rodando com liminar. Agora, eu como cidadão brasileiro me reservo no direito de discordar, porque como que o juiz dá uma liminar para o Uber, primeiro, sem prazo de validade e sem contrapartida? O Uber está fazendo algum depósito judicial relativo ao suposto imposto que ele vai ter que pagar no futuro? Porque a empresa chega aqui, faz essa confusão no mercado todo, não paga imposto, pega a liminar e fica rodando. Quer dizer, nós estamos na casa da mãe Joana, correto? Então, eu entendo que o juiz chama assim, olha, eu vou te dar a liminar aqui, eu vou te dar uma liminar de 180 dias, tá certo? Você procura as autoridades, eu vou remeter esse documento a quem de direito e você vai procurar regulamentar. Se você não conseguir nesse prazo, você volta aqui que nós vamos conversar de novo. Aí poderia ser negociado e dar mais 180 dias. Agora, você não pode dar uma liminar, dar uma canetada dessa sem saber as consequências que essa canetada vai gerar. Pelo menos essa é a minha impressão. Então agora o Uber conseguiu mais uma liminar para poder rodar. Então, veja bem, são questões sérias. A outra questão que eu quero colocar aqui é uma questão muito séria, é a questão da avaliação. Então, a questão da avaliação, as pessoas não sabem, as pessoas precisam saber como é que é feita a avaliação. Vamos imaginar 10 clientes. O motorista atendeu 10 clientes. 10 clientes. 8 clientes deram nota 5, né? Porque são de 1 a 5 estrelinhas que você avalia o motorista, da mesma forma que o motorista também avalia o passageiro. Então, veja bem, de 10, ele conseguiu 8,5. Vamos supor que ele conseguiu um 4 e vamos supor que ele conseguiu um 3. Bom, se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai afirmar que esse motorista está bem avaliado. Olha, porque em 10 ele conseguiu 8,5, um 4 e um 3, a grosso modo ele está bem avaliado, mas lê do engano. Porque, veja bem, para você continuar na plataforma, você, pelo menos na minha época era 4.7, agora eu já estou falando em 4.6, tá? Mas na minha época era 4.7, eu vou considerar os 4.7, você tinha que ficar acima de 4.7. Então se você pegar 8, né, vezes 5, deu 40. 40 mais 4, 44, mais 3, 47. 47 dividido por 10, 4.7. Bateu na trave. Então, as pessoas acham que se der, por exemplo, se de 10 passageiros todo mundo der 4, a média do motorista vai ser 4.0, ele está excluído da plataforma. Então, o Uber quer que todo mundo dê 5. E às vezes as pessoas dão 4 achando que estão avaliando bem, que não estão avaliando bem.
E aí o motorista vai ser desligado lá da plataforma. Aí ele fez um investimento, ele tem filho para tratar, e aí? Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, veja bem, o que que acontece? Eu estava outro dia num restaurante aqui de Belo Horizonte, o restaurante estava lotado, tinha uma mesa que tinha vários, todos homens, e conversando. E o assunto era Uber. E rindo, e bebendo e tal, e todo mundo. Aí um tomou a palavra e disse assim, lá em casa todo mundo usa Uber. Inclusive a minha menina, minha menininha de 7, 8 anos. Ela vira pra mim e fala assim, papai, chama o Uber pra mim. Papai, ó, deixa que eu vou sozinho, papai. Aí o pai chama o Uber pra menina, tá? A menina viaja sozinha no Uber, tá certo? Não tem nenhum problema, desloca a menina para onde ela tem que ir. Aula particular, aula de inglês, para a escola, para onde for. Então, a menina viaja sozinha, o pai chamou. Só que a menina vira assim, papai, eu quero chamar, tá? Aí a menina chama, papai, eu quero avaliar, tá? Ah, papai, eu quero avaliar. Aí ela que vai avaliar. Aí chamou o Uber, a menina viajou, chegou, voltou. Aí o pai perguntou, minha filha, como é que foi? Eu falei, papai, ó, é o seguinte, eu conversei com o motorista, eu falei com ele, ó, eu vou te dar 3 estrelinhas, tá? Porque se você não tem água, aí da próxima vez você compra água, que aí eu vou te dar 5 estrelinhas, tá bom? Falou com o motorista dentro do carro. Ela desceu do carro, chegou em casa, papai, me dá o telefone aí que eu tenho que dar estrelinha pro moço lá. Aí chegou, contou o caso pro pai, pum, 3 estrelinhas. Moral da história, crianças de 7, 8, 10, 12 anos, adolescentes de 14, 15, 16, estão avaliando motoristas do Uber. Imagina um motorista do Uber de 50 anos de idade, com 3 filhos dentro de casa, esperando o pai trazer o sustento da família. Esse motorista está sujeito à avaliação de uma criança de 8 anos de idade. Agora eu pergunto, uma criança de 8 anos de idade, adolescente de 14, 15, 16, qual que é a referência que eles têm para poder avaliar? Eles querem balinha? Chiclete? O que eles querem? Então, é um assunto complicado. Ou seja, ninguém sabe disso. Será que eu fui excluído da plataforma porque as crianças me deram uma avaliação baixa e aí eu perdi o meu posto de trabalho? Será que foi isso que aconteceu? Não sei, pode ser. Então, você veja a que absurdo nós chegamos. Então, mais uma vez, regulamentação para poder ver essa questão. Porque não pode uma situação dessa.